paz de Deus seja com todos os prezados irmãos, ouvintes. Que Deus abençoe aos meus irmãos em todo o mundo e que cada um de nós possamos buscar a Deus nesses últimos dias, buscar compreender essas verdades tão importantes que Deus enviou através da sua santa profeta e dos nossos irmãos que Deus levantou, dos nossos pioneiros. Irmãos, nós iremos orar ao Senhor, agradecido por Ele, por ter nos abençoado com essa mensagem tão maravilhosa, pedir a Ele mais bênção, mais entendimento e mais compreensão dessas verdades. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Querido Deus, ó Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por ter nos concedido o privilégio de poder, Senhor Deus, partilhar dessa verdade ao Teu povo. Conceda-me graça, Senhor Deus, para que eu possa continuar essa jornada. Levante, Senhor, me dê força e sabedoria. Abençoe a Tua igreja, abençoe Teus filhos, para que essa mensagem os alcance e que eles possam abraçar, Senhor, de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. A paz de Deus, irmãos, mais uma vez, nós iremos retornar ao estudo da Palavra de Deus com respeito ao sábado. É um estudo bastante longo. Aqui nós estamos falando sobre a apostasia ômega, o ômega que atacou o sábado de Deus. E nós iremos retornar ao livro de Ezequiel, terminamos de ler a profecia de Ezequiel 13, que vem falando sobre o ataque à lei de Deus, mas um ataque não externo, de fora para dentro, mas um ataque interno, um ataque de dentro para fora. Um ataque não promovido de fora para dentro, mas um ataque desenvolvido pelos nossos líderes, homens que foram introduzidos na nossa igreja pelo inimigo e que hoje vem demolindo os mandamentos de Deus, os princípios de Deus. Ezequiel capítulo 13, versos de 11 a 16. Dize aos que a cobrem com argamassa não temperada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está a argamassa com que a cobriste? Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meu furor, com vento tempestuoso, e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação, para a consumir. E derrubarei a parede que cobristes com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprireis o meu furor contra a parede e contra os que a cobriram com argamassa não temperada. E vos direi: já não há parede, nem existem os que cobriram. Os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém, e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. Então nós estamos olhando uma profecia que está se cumprindo. Esses falsos profetas, diz aqui a palavra de Deus, eles levantaram uma falsa parede e a rebocaram com argamassa falsa. Eu diria, irmãos, que essa falsa parede, com essa argamassa falsa, surgiu em 1957. Foi ali que os nossos líderes, a liderança de nossa igreja, levantou-se, jogando por terra a lei de Deus, os princípios que Deus levantou, e começaram a reerguer uma nova muralha, ou seja, um novo sistema de princípios, um novo sistema de doutrinas, um novo sistema de filosofia. Foi bem ali que iniciou o levante dessa muralha que Ezequiel está
mostrando. A profecia diz que essa muralha vai cair por terra e que essa argamassa vai cair por terra. Uma grande ventania com forte chuva vai jogar essa argamassa por terra. Chama-se a lei dominical. A chuva cerúlea. A lei dominical vai derrubar essa muralha, vai jogar por terra essa muralha. A lei dominical, irmãos, ela vai vir e vai mostrar que esses princípios que esses homens levantaram, eles não vão passar pela tempestade. Eles não vão suportar a sacuridura. Eles vão cair por terra. Então, meus prezados irmãos em Cristo Jesus, essa profecia de Ezequiel está se cumprindo. E eu digo a todos, não se unam a esses homens, a esses falsos profetas, para trabalharem em reerguer, em construir essa falsa muralha. Por quê? Porque ela vai cair por terra. Que falsas muralhas são essas? Falsas muralhas é que hoje nós encontramos em os princípios de nossa igreja, certo? No manual da igreja, princípios que hoje estão se levantando e mostrando aquilo que era verdade foi tirada. Por exemplo, livros que mostravam os princípios do santuário, os princípios da humanidade de Cristo, esses livros foram jogados por terra. Então, a palavra de Deus prevê essa profecia, mostrou o que está acontecendo hoje em nossos dias. Ellen G. White, ela nos diz, em Revista Herald, 24 de maio de 1898, ela diz assim: a causa de Cristo será traída. Naqueles dias ela disse, olha, a causa de Cristo vai ser traída. E quem iria trair a causa de Deus? Aqueles que tinham a luz da verdade e desfrutaram as bênçãos, mas volveram-se dela, lutarão contra o Espírito de Deus, inspirados por um Espírito procedente de baixo. Eles porão abaixo o que outrora edificaram, revelando a todas as almas razoáveis e tementes a Deus que não são dignos de confiança. Então, as verdades que Deus, através dos seus pioneiros, levantou a partir de 1844, Ellen G. White diz que esses homens demoliram, cumprindo-se Ezequiel, cumprindo a profecia de Ezequiel, que eles demoliram, eles iriam trair, e traíram, estão traindo o depósito sagrado de Deus. Diz mais: eles podem apresentar reivindicações à verdade e justiça, mas o seu espírito e obras testificarão que são traidores do seu Senhor. Aos atributos de Satanás eles chamam de ações do Espírito Santo. O que foi que Ezequiel disse? Ezequiel disse o que é puro eles chamam de santo, e o que é santo eles chamam de quê? De puro. E Ellen G. White diz bem aqui, aos atributos de Satanás eles chamam de ações do Espírito Santo. O que é isso? As músicas profanas, ele diz, olha, são santas. A transgressão do sábado, ele diz, olha, está correto. O que é correto, ele diz, estão errado. Aqui nós estamos vendo que houve uma traição e está acontecendo essa traição na obra de Deus. Levantemos e enfrentemos esses homens com a palavra de Deus, desmascarando dentro da palavra de Deus. O inimigo das almas tem buscado introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria ter lugar entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que jazem como pilares de nossa fé e engajar-se num processo de reorganização. Então a profecia aqui prevê que as verdades, os pilares seriam tidos na conta de erro e que eles iriam iniciar uma reforma e que essa reforma consistiria em reformar as verdades. Ou seja, aqui está Ezequiel mostrando, eles iriam levantar uma falsa muralha, iria colocar uma falsa argamassa,
falsa reforma, falsa argamassa. Diz mais: caso esta reforma devesse ter lugar, qual seria o resultado? O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao movimento. Então, Ellen White, em 1903, ela teve essa visão, dizendo que o sábado seria menosprezado, seria pisado a pé. O sábado seria atacado, mas um ataque de dentro para fora. Um ataque bem no coração da obra de Deus. Esse livro, o Ômega, foi publicado impresso na gráfica do Instituto Adventista de Ensino, Estrada de Itapecerica, quilômetro 23, Santo Amaro, São Paulo. Esse livro, nós iremos ler algumas páginas desse livro. A página 70, que diz assim: o sábado é um ponto de doutrina controvertido. As profecias nos revelam que mesmo dentro da igreja, ele se tornou um ponto de controvérsia. E isso devido à igreja ter bebido do vinho de Babilônia e nela se encontrar uma liderança babilônica. É o meu comentário. É importante compreender, diz o livro agora, é importante compreender que o sábado está sendo atacado de muitas maneiras. Algumas óbvias, outras profundamente sutis. Por exemplo, vejam essa declaração que se encontra em um folheto de mordomia, meu comentário. O folheto de mordomia que diz assim: desde que Deus seja Deus. O autor diz: preparar as atividades caseiras na sexta-feira, a fim de que no sábado ela se resuma ao mínimo possível. Ele diz: não é pecado cozinhar no sábado. Esse folheto diz: não é pecado cozinhar no sábado. Os nossos líderes dizem: não é pecado cozinhar no sábado. Então, o sábado está sendo atacado dentro de nossa denominação de forma muito sutil. E hoje está sendo ataque de uma maneira declarada pelos nossos líderes. O livro de Isaías, capítulo 3, versículo 12, diz assim: os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam, e destrói o caminho das tuas veredas. Isaías diz que os nossos guias estão nos enganando e vão destruir nossas veredas. Vão nos impedir, vão nos desviar da vereda certa. Eles têm nos enganado, diz a palavra de Deus. O livro Ômega, página 68. Não são erros abertos, nem ataques frontais sobre a fé cristã que arrastam os homens para fora da verdade. É antes a mistura sutil da verdade com o erro, tão inteligentemente combinado que a única esperança de reconhecer isto é através da ajuda do Espírito Santo e o estudo diligente da verdade revelada de Deus. Será necessário negar até mesmo as realidades aparentes aos sentidos e andar unicamente pela fé na luz que procede da palavra de Deus. Então, a única forma, irmãos, de nós alcançarmos o céu e não sermos enganados nesses últimos dias é nós nos voltarmos para a Bíblia e o Espírito de profecia. A Bíblia e o Espírito de profecia. É a única forma de nós alcançarmos o céu e passar por essa grande sacudidura que está acontecendo hoje dentro de nossa igreja. Irmãos, se nós não nos apegarmos à Bíblia, somente à Bíblia e o Espírito de profecia, nós não iremos suportar o vendaval que hoje
se encontra dentro de nossa igreja. Continuemos a leitura do Ômega, página 49. Poderosas forças procurariam moldar a igreja em alguma norma, forma irreconhecível, diz o autor. Agiriam eles em nome de uma reforma, esquecendo que a reforma que a Bíblia requer é uma reforma de vida e não das doutrinas estabelecidas. A profecia diz aqui que uma força iria tentar moldar a igreja em uma forma irreconhecível. Quem tem mais de 30 anos de adventista do sétimo dia, ou mais de 20 anos, que tem estudado, que é um fiel estudante da palavra, ele hoje vê, olha para trás e olha para hoje e vê que essa igreja não é mais a mesma igreja. Ela foi mudada a 180 graus e é irreconhecível. Irreconhecível. Se Ellen G. White, Tiago White, pastor Andrews ressuscitasse hoje, eles não reconheceriam essa igreja como a igreja adventista do sétimo dia. Eles iriam dizer, essa não é a igreja que nós fundamos. Não é a igreja. Essa não é a igreja adventista do sétimo dia. O livro Primeiros Escritos, página 228, diz assim: os ministros pregam coisas agradáveis para convirem a esses que professam a religião de um modo carnal. Não ousam pregar a Jesus e as verdades incisivas da Bíblia. Pois se assim fizessem, esses que carnalmente são professos da religião não permaneceriam na igreja. Mas, sendo que muitos deles são ricos, deverão ser conservados, embora não esteja mais em condições de ali se achar, do que Satanás e seus anjos. Isto é exatamente como Satanás desejava. Faz-se com que a religião de Jesus pareça popular e honrada ao mundo. É o que a profecia prevê, que os ministros tornaram a religião que Deus levantou em 1844 uma religião popular. Uma religião hoje muito bem vista e atrativa aos olhos do mundo. Hoje a igreja e o mundo andam de mãos dadas. A igreja e o mundo andam de mãos dadas. Hoje a igreja adventista do sétimo dia é aplaudida por todas as autoridades religiosas e as autoridades políticas do mundo. Coisa que nunca aconteceu. Por quê? Foram eles que mudaram? Não. Foi a igreja que mudou. Não foram eles que mudaram, mas foi nossa igreja que mudou. Nossos líderes que mudaram a nossa igreja de uma forma irreconhecível, diz a profecia. Testemunhos Seletos, volume 2, página 421. Abaixar as normas a fim de conseguir popularidade e aumento de número, e fazer depois desse acréscimo motivo de regozijo, mostra a grande cegueira. Fosse algarismo prova de êxito, e Satanás poderia reclamar a preeminência, pois nesse mundo os seus seguidores são grandemente mais numerosos. Então Ellen G. White, ela diz aqui que as normas de nossa igreja foram abaixadas, foram lançadas por terra. O profeta Ezequiel, há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, Deus, através dele, mostrou que a muralha seria derrubada, que iriam colocar uma falsa muralha, com uma falsa argamassa, que seria um sistema de doutrinas falsas, um sistema de verdades
falsas que não salvam o povo de Deus, que não têm impedido com que o inimigo entrasse dentro da cidade de Sião. Segundo Testemunhos Seletos, página 65, está escrito: vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz, e que havia ocupado o lugar de depositário dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Então os homens que Deus chamou para ocupar o lugar de depositário da verdade, os homens que foram chamados para conduzir o povo de Deus, eles traíram o seu depósito. Aí Ellen G. White diz, foi aí que eles foram os primeiros a sentir as 7 últimas pragas. Ela continua: esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Esses cães mudos que não querem ladrar. Então a palavra aqui diz que os nossos pastores são o quê? Cães mudos. Então, se são cães mudos e não querem ladrar, o inimigo entrando o inimigo dentro de nossa cidade, como nós poderemos manter e sustentar esses cães mudos? Não, irmãos, nós não podemos dar os nossos dízimos e ofertas a esses homens ímpios que estão pisando a verdade. Esses cães mudos, eles devem procurar trabalhar. Vão procurar trabalhar de pedreiro, de ajudante de pedreiro, que nem isso a maioria deles sabe fazer. Certo? São um grupo de homens preguiçosos que não têm coragem de apacentar o povo de Deus. Irmãos, eu já andei muito em muitas cidades do meu estado. Cheguei em região que o pastor tinha 1 ano que não pisava os pés naquela igreja. E quando chegou no final do ano, que era para eleger os novos líderes, o pastor não ia lá. Aquelas pessoas mandavam uma lista pelo correio para o pastor e ele mandava o aval e pronto. Então são cães mudos. Já tive em cidade em que encontrei templos adventistas, em que protestante da Assembleia de Deus estava tomando de conta da igreja, porque pastor não pisava os pés lá. Por que não pisava os pés lá? Porque lá tinha 5, 6 adventistas pobres, que o dízimo não passava de R$200. Então ele não ia porque não dava nem para pagar gasolina. Não ia porque ele só ama a lã das ovelhas. E como aquelas ovelhas lá não tinham lã, ele disse, eu vou fazer o que lá se não tem lá? Certo. Então a profecia diz que são cães mudos que não querem ladrar. Cães mudos. E não deve comer. Ellen G. White viu o sábado sendo pisado a pé. Está em Testemunhos Seletos, volume 2, 422. Foi-me apresentado um grupo com o nome de Adventistas do Sétimo Dia, o qual estava aconselhando que a bandeira ou o sinal que nos torna um povo distintos não devia ser salientado de maneira tão chocante, pois pretendiam que esse não seria o melhor método para assegurar êxito a nossas instituições. Então Ellen G. White aqui viu um grupo com o nome Adventista do Sétimo Dia. Lógico que esse grupo aqui, ela está dizendo que eles eram os cabeças das instituições, que eles disseram que, olha, nós não podemos salientar de forma tão probante essas verdades, porque se a gente falar de uma forma direta dessas verdades, isso vai causar grandes danos aos nossos colégios, às nossas casas publicadoras, aos nossos hospitais.
Não vamos poder falar de uma forma tão probante dessas verdades, diz a profecia. Não podemos falar do sábado de uma forma tão direta. Não podemos falar da reforma de saúde da verdade direta, porque senão ninguém vem aos nossos hospitais, às nossas clínicas. Não podemos falar da educação de uma forma tão probante, porque ninguém vai querer vir colocar seus filhos nas nossas escolas. Nós temos que diminuir essas verdades. Não podemos agora mostrar essas verdades tão probantes, porque senão ninguém vai querer se batizar nas nossas igrejas. Essas pessoas estavam olhando para as instituições. Eles não estavam olhando para as almas que queriam ser salvas, mas pelo dinheiro que essas instituições iriam promover e encher os seus bolsos. Ellen G. White diz bem aqui que foi-me apresentado um grupo com o nome Adventista do Sétimo Dia, o qual eu estava aconselhando que a verdade não deveria ser salientada de uma forma probante. Muitas vezes hoje nós olhamos conferências sendo feitas em nossa igreja, por exemplo, a Nova Semente e outros grupos, outros movimentos, que ali não é colocado o nome de igreja adventista, ali ninguém é vestido com roupa adventista, ali ninguém leva a Bíblia, não é para aparentar que são crente, é simplesmente uma reunião de aconselhamento e etc, etc, etc. Ele diz, porque se a gente falar que somos adventistas, as pessoas não vêm para essas reuniões. Primeiros escritos diz assim: foi-me mostrada então uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Uma grande multidão, Ellen G. White viu. Uma grande multidão que foi pesado na balança e foi achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Ela continua: ouvi-os clamar com grande voz: acreditamos em tua vinda e ensinamos com ardor. E enquanto falava, seus olhares caíram sobre suas vestes e viam a escrita, e então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas, e lameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés. Ellen G. White, ela que viu um grupo imenso de adventistas do sétimo dia, recebendo as 7 últimas pragas, porque pisaram o sábado a pé. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, volte-te para a Bíblia e o Espírito de profecia, para você saber se você está pisando ou não o sábado a pé. Não vá atrás do teu líder espiritual, do teu pastor, do teu ancião. Corra para a Bíblia, porque o que está em jogo é a tua salvação e a salvação de tua família. É o que está em jogo, meu amado. Adoração do domingo. Será que a nossa igreja, dentro da nossa igreja, será que vai ser pregado domingo dentro de nossa igreja? A profecia diz que sim. A profecia diz que o domingo será pregado nos púlpitos de nossas igrejas. A profecia diz que o domingo será pregado no púlpito de nossas igrejas. Hoje parece impossível, não é, irmão? Parece impossível. Irmão, se você, há 30 anos atrás, você fosse adventista, você acharia impossível hoje se tocar rock dentro da nossa igreja. Você acharia impossível hoje, nas nossas escolas, todas as mulheres usar calça. Você acharia impossível tudo que você está vendo hoje dentro da nossa igreja. Mas hoje você está vendo. Ellen G. White, ela diz que os acontecimentos seriam rápidos. Seriam rápidos os acontecimentos. E se você estiver vivo, ou do lado da verdade ou do lado do erro, você vai ver o domingo sendo pregado no púlpito de nossas igrejas. Por quê?
Porque ao sair o decreto dominical, 234 de evangelismo, ali diz que vai causar-se uma grande linha de separação entre os crentes fiéis e os infiéis. Ali, todos os crentes fiéis, ali vai ser o ato final de eles serem expulsos das igrejas. Porque daqui até lá, todos eles vão ser expulsos e cortados de dentro dos templos. Mas ainda vão ser suportados, mas lá eles vão ser expulsos, porque esses homens não estarão mais com o Espírito de Deus. E o diabo tomará posse deles, e eles expulsarão o povo de Deus. E você ali agora vai ver eles pregando domingo no púlpito de nossas igrejas. Vamos ver então os textos da palavra de Deus, do Espírito de Profecia, o que ele nos diz. O livro Testemunhos para Ministro, página 409, está escrito da seguinte forma. Olha só como ela diz. Ministros não santificados estão se arregimentando contra Deus. Quem é que está se levantando contra Deus? É um leigo? Não. É eu? Não. É o padre? Não. É o papa? Não. Aqui diz, ministros não santificados estão se arregimentando contra Deus. Estão há um tempo louvando a Cristo e ao Deus deste mundo, o diabo. Ao passo que professam receber a Cristo, abraçam Barrabás. Barrabás, ele foi símbolo do diabo. Barrabás, ele representava Satanás. E por seus atos dizem, estes não, mas Barrabás. Jesus não, nós queremos Satanás. Atentem bem todo quantos lê essas linhas. Ellen White chamou agora mais atenção. Ela diz, olha, preste mais atenção, aguça os vossos ouvidos o que eu vou dizer para vocês. Ela diz, Satanás vangloriou-se do que lhe é possível fazer. Ele cuida em dissolver a união que Cristo em oração pediu que existisse em sua igreja. Diz ele, ou seja, Ellen White viu e o diabo disse, olha, disse ele, o diabo, irei e serei um espírito de mentira para enganar os que puder, para criticar e condenar e falsearem. Ellen White agora diz, sejam os filhos do engano e falso testemunho, agasalhado dentro de uma igreja que tem tido grande luz, grande evidência. Ellen White diz o quê? Os filhos do diabo seriam colocados dentro dessa igreja. Mas analisemos bem uma coisa. Vamos ver o contexto. O contexto desse texto, Ellen White estava se referindo de quem? Ministros não santificados. Então, esse grupo que estaria dentro da igreja, ele seria o quê? Ministros não santificados. Ela diz mais, sejam os filhos do engano. Quem são esses filhos do engano? Ministros não santificados. Ministro jogador de bola. Ministro que bosta o povo de Deus para dançar na zona social. Certo? Ministros que botam o povo de Deus para andar marchando. Ministro que bota o povo de Deus para cozinhar no sábado. Ministro que bota as mulheres para vestir calça. Ministro que bota as mulheres para pintar o cabelo e diz que não é pecado. Esses são os ministros não santificados. Filho do diabo, diz a profecia. Sejam os filhos do engano e falso testemunho, agasalhado por uma igreja que tem tido grande luz. Olha o que ela diz. Grande evidência. E o que iria acontecer com essa igreja? E essa igreja desfar-se-á da mensagem que o Senhor lhe enviou. Ela diz, e essa igreja irá se desfazer da verdade que o Senhor enviou desde 1844. Certo? Está se cumprindo? Nós olhamos bem ali em 1957. A profecia de Ezequiel, a profecia de Mensagem Escolhida, volume 1, 204. Primeiras escritas, testemunho seleto,
testemunho para ministro, falando da mesma coisa, da mesma ocorrência. Sejam os filhos do engano e falso testemunho, agasalhados por uma igreja que tem tido grande luz, grande evidência. E essa igreja desfar-se-á da mensagem que o Senhor lhes enviou e acolherá as mais desarrazoadas acessões e falsas suposições e falsas teorias. Então essa igreja iria se desfazer de toda a verdade e abraçar todo tipo de falsa doutrina, o vinho de Babilônia. Nós olhamos hoje a nossa igreja da Bíblia de graça para os membros. A pior tradução é dada aos membros. Se nós somos lá no livro de Pedro, aquela parte que Pedro diz que os ímpios estão reservados para serem castigados no dia do juízo. A tradução que hoje a nossa igreja dá para o povo diz que os ímpios estão debaixo de castigo reservado para o dia do juízo. Isso é imortalidade da alma, certo? Isso é a doutrina do tormento eterno, dando através de uma Bíblia com uma falsa tradução para o povo de Deus. E ninguém tem um conhecimento, abraça essas falsas doutrinas, achando que é verdade. Olha o que a palavra diz mais. Satanás ri-se de sua loucura, pois ele sabe o que é verdade. Ou seja, o diabo ri que se rola no chão. Ele diz, olha, esses bobos aí, conhecedores da verdade, olha como eles estão abraçando as minhas mentiras, os meus erros. Ellen G. White diz o quê? Satanás ri da sua loucura. Por quê? Porque ele sabe o que é a verdade. E ele sabe que essa igreja não está mais pregando a verdade. Ele sabe que essa igreja não está mais abraçando a verdade. Ele sabe que os ministros que estão lá dentro são ministros dele, oprimindo os poucos fiéis que existem dentro dela. Continuemos o texto. Muitos se levantarão em nossos púlpitos. Aonde? Muitos se levantam. Muitos ou pouco? Ela diz muitos. Ela não diz poucos se levantarão. Não, ela diz muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Ela diz, muitos estão se levantando, multidão, nos nossos púlpitos. E ela diz o quê? É a tocha do diabo. A tocha do Satanás. Tá certo, irmãos? Então, Ellen G. White mostrou que essa igreja iria se desfazer de toda a verdade. Ellen G. White viu aqui que o Satanás iria colocar falsos ministros para liderar a nossa igreja. E essa igreja iria se desfazer de tudo e seria no púlpito da igreja, em vez de ser colocado fogo santo, seria colocado um fogo estranho, a tocha de Satanás. Certo? O livro Serviço Cristão, página 155, anotem bem, 155, Ellen G. White diz, olha que Ellen G. White está falando de pastores, ela diz, homens em posições de responsabilidade, homens de posição de responsabilidade, quem são eles? O presidente da associação, o presidente da associação geral, o presidente da missão, o ancião, o pastor, homens em posições de responsabilidade, não só desatenderão e desprezarão o sábado, eles mesmos, olha a força de expressão, mas da tribuna sagrada estarão com o povo para que guardem o primeiro dia da semana. Certo? Então esses homens líderes vão insistir com o povo do púlpito de nossas igrejas para que guardem o primeiro dia da
semana. E Ellen G. White diz que é a tocha de Satanás. A tocha de Satanás. Revista Herald, volume 1, página 405, 18 de março de 1884. Está escrito: o Senhor tem uma controvérsia com o seu professo povo nestes últimos dias. Nessa controvérsia, os homens em posições de responsabilidade seguirão o rumo diretamente oposto daquele seguido por Neemias. Qual foi o rumo que Neemias tomou? O rumo que Neemias tomou foi reconstruir os muros de quem? De Jerusalém. E Ellen G. White diz que esses homens, hoje, os ministros da nossa igreja, tomariam o rumo oposto. Que rumo oposto esse? Seria demolir aquilo que os nossos pioneiros levantaram. Continuemos. Eles, os homens de responsabilidade, não somente ignorarão e desprezarão o sábado, mas tentarão impedir outros de observá-lo. Além de eles não guardarem o sábado, diz Ellen G. White, que eles iriam impedir outros de guardar. Sim, iriam dizer que isso é para o tempo de Moisés, que isso não é para os nossos dias, que naquele tempo, porque era difícil acender o fogo, então eles não guardam. Ellen G. White diz, iriam impedir outros de guardá-lo, sepultando sob o refúgio do costume e tradição. Em igrejas e em grandes reuniões ao ar livre, Ellen G. White diz, ministros insistirão com o povo quanto à necessidade de observar o primeiro dia da semana. Então, está aqui mais um texto, Ellen G. White dizendo que esses homens irão insistir com o povo de Deus, tanto nos púlpitos como nas grandes reuniões, nos acampamentos, irão dizer, olha, nós temos que guardar o primeiro dia da semana. Nós precisamos guardar o primeiro dia da semana. Onde será dado o primeiro golpe da ira de Deus e por quê? Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 212, diz assim: a desolação e a ruína que se segue jaz à porta dos atalaias infiéis, que, pela sua negligência, tornaram-se agente nas mãos do adversário para ganhar almas para a destruição. Então, Ellen G. White, ela diz bem aqui que esses atalaias infiéis, eles estão trazendo essas pessoas para dentro dessa igreja, ensinando esses princípios errados para a destruição. Ela diz mais, vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz, e que havia ocupado o lugar de depositário dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Colocara-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus. Como nos dias da antiguidade, os tempos mudaram. Essas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade e dizem, o Senhor não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar seu povo em juízo. Assim, paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Então, a palavra de Deus diz aqui em Testemunhos Seletos, volume 262, que aqui está o porquê que esses homens serão os primeiros a sentir o golpe da ira de Deus. Não vai ser a igreja católica, não vai ser as igrejas babilônica, batista, da Assembleia, Testemunha de Jeová, Universal. Não serão elas as primeiras a sentir as pragas.
As pragas, as 7 últimas pragas, sem mistura, elas irão cair primeiramente dentro da igreja adventista do sétimo dia. E irá começar a cair na associação geral. Ellen G. White diz, pelo homem mais velho da casa, ou seja, pelo presidente da associação geral. É ali que vai cair as primeiras gotas das pragas sem mistura. Não sou eu que estou dizendo, é a profecia que está dizendo. Está bem aqui em Testemunhos Seletos, volume 2, página 62 a 66, que nos diz essas verdades. Por quê? Porque lançaram a verdade por terra e ergueram um falso sistema de doutrinas, de princípios, enganando o povo de Deus. Permitiram que a cidade de Deus fosse enchida de tanto homens e mulheres ímpios e que esses homens e mulheres ímpios dominassem a vinha do Senhor. Homens traidores traíram o legado santo. Os falsos pastores tinham sido objeto especial da ira de Jeová. Enquanto estava em pé, os olhos se lhes consumiram nas órbitas, e a língua na sua boca. Primeiras Escritos 289. Eventos Finais 213. 187. Tanto virgem louca como mau servo continuarão dentro dos templos na organização da qual o Espírito Santo se retirou. E eles não o sabem e nem vão querer saber, até que receberem as pragas. Então dirão Icabode. 1 Samuel 14:3. Quando a presença de Deus se retirou por fim da nação judaica, sacerdotes e povo não o sabiam, posto que sob o domínio de Satanás e governados pelas paixões mais horríveis e perniciosas, consideravam-se ainda como os escolhidos de Deus. Continuou o ministério no templo. Ofereciam-se sacrifícios sobre os altares poluídos. Diariamente a bênção divina era invocada sobre um povo culpado do sangue do querido Filho de Deus e empenhado em matar seus ministros e apóstolos. Assim, quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixada o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo, olha só, por um povo, do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado. E o zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios terá a semelhança do zelo para com Deus. Aqui essa profecia está no Grande Conflito, página 615, Ellen G. White dizendo que quando a porta da graça se fechar, a nossa igreja, a nossa estrutura organizacional, os cultos serão mantidos dentro dessa igreja, como estarão sendo nas outras também, sem que Deus esteja mais lá dentro. Assim como aconteceu com os judeus. A presença de Deus não estava mais dentro dos templos adventistas, dos templos judaicos daquela época. Mas mesmo assim eles continuaram oferecendo o seu sacrifício com o zelo satânico de Ellen G. White. Da mesma forma, irmãos, hoje o Espírito de Deus, a presença de Deus está se retirando das nossas igrejas. Se retirando das nossas igrejas, nós olhamos os cultos, o carnaval, o rock, as músicas agitadas, cheias de bateria, dentro de nossos templos. Mulheres seminuas dentro das nossas igrejas, pregando lá no púlpito. Homens ímpios lá nos púlpitos de nossas igrejas, ensinando o povo a transgredir o Santo Sábado. A presença de Deus está se retirando. Mas a profecia nos diz
que nós, povo de Deus, não devemos sair dessa igreja. Devemos permanecer dentro dessa igreja, porque Deus diz que eu vos envio para o meio de lobos. Sede prudente como as serpentes, sempre como as pombas. Nós ainda temos uma missão dentro desses templos. Despertar os fiéis de Deus. Ensiná-los a se prepararem para a chuva cerúlea. E nós sabemos que o verdadeiro povo de Deus não sairá da igreja adventista, dos templos adventistas. Eles serão expulsos dos templos adventistas. E no decreto dominical, ao recebermos a chuva cerúlea, nós sairemos a pregar nos 4 cantos da terra, dando o alto clamor do terceiro anjo para aqueles que estão dentro de Babilônia. Estaremos sendo perseguidos por causa da verdade, enquanto dentro dos nossos templos estarão sendo realizados cultos. O domingo estará sendo pregado. Ellen G. White, ela diz lá em Evangelismo 234, que o decreto dominical é a linha divisória. Certo? Não foi a guerra da Alemanha de 1914. Não. Aquele que hoje está saindo de dentro da igreja só sai por 2 motivos. Um é dor de cotovelo, porque talvez foi disciplinado. O outro porque é covarde. Então nós devemos padecer o que padeceu o nosso mestre. Mas devemos ainda realizar a obra que o Senhor nos chamou a realizar dentro dessa igreja. Prezados irmãos em Cristo Jesus, sou muito grato a todos por ter ouvido e assistido essas mensagens. Quem vos fala é um simples servo humilde. Não sou pastor, não sou um teólogo. Sou um simples leitor da Bíblia e do Espírito de profecia. Gaguejando aqui e acolá, que tenho transmitido essas verdades de Deus. Atentamos para a verdade de Deus, certo? Que os prezados venham acessar este canal, venham partilhar essas verdades, para que Jesus possa voltar logo, logo. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor neste momento em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, ó meu Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por ter me concedido a graça e o privilégio de apresentar essas verdades ao teu povo. Agora abençoe teu povo, a tua igreja, adventista do 7º dia, para que sejam despertados, para que eles se volte para a Bíblia e o Espírito de profecia e deixe de dar ouvido aos falsos pastores que Satanás colocou dentro dessa igreja. Pai querido, dai-nos coragem, Senhor. Ajude-nos a sermos varões valorosos para erguer o estandarte, a mensagem dos 3 anjos e enfiar a bandeira no terreno de Satanás. Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos e te rogamos as tuas bênçãos. Amém.